Minutinhos. Primeiramente, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou a Dayana, da 58, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre gustação e olfação para vocês. Eu vou iniciar falando da gustação. A gustação, como todos já sabem, né? É o sentido que permite que a gente perceber o gosto dos alimentos. E essa área, ela é responsável por essa percepção, é a área gustativa primária, que ela está localizada na porção inferior do giro pré-central, posterior à ínsula, que é essa região aqui, que é a área 43. E essa área ela é ativada pela simples visão ou pensamento de um alimento saboroso. Então, quando estamos com fome ou quando a gente vê um alimento que a gente gosta, ela já é ativa. Então, essa questão da localização da área primária ser na porção do giro pré-central e posterior à ínsula é importante vocês saberem, tanto por ser importante por si só, mas também é importante para a prova. Então, guardem essa informação. Vocês devem se lembrar da anatomia, em que as papilas são classificadas em circunvaladas, foliadas, fungiformes e filiformes, né? E essas papilas, elas são estruturas sensíveis ao sabor. E os receptores das papilas são células gustativas que estão situadas em botões gustativos. Esses botões, eles estão nas bases das papilas e eles são distribuídos na língua, na parede da faringe, laringe, epiglote e a porção superior do esôfago. Esses botões gustativos, eles apresentam cílios para aumentar a superfície de contato e na outra extremidade eles se conectam a terminações nervosas. Então, as fibras nervosas aferentes fazem sinapses com a base das células gustativas, que são quimiorreceptoras sensitivas a substâncias químicas. Por isso que é importante que a saliva dilua bem as substâncias químicas presentes nos alimentos, porque quando elas entram em contato, elas dão origem a potenciais elétricos que permitem a identificação do gosto. Em adultos, normalmente possuem de 3.000 a 10.000 botões gustativos, e as crianças elas apresentam mais botões. E por isso que em algumas crianças é mais difícil iniciar a introdução alimentar. Além disso, com o passar dos anos, a partir dos 45, e dependendo dos hábitos da pessoa, gera uma diminuição do apetite pela perda desses botões, principalmente em pessoas que consomem alimentos muito quentes ou fazem uso de tabaco, que acaba lesionando as papilas. O consumo de álcool também é um fator. Então, se tem uma papila gustativa, botões gustativos nas bases dessas papilas, e esses botões gustativos, eles são dotados de células gustativas. Essas células, elas apresentam nessa porção cílios para aumentar a superfície de contato com a saliva, e essa porção, elas apresentam terminações nervosas, que permitem a identificação do gosto. Sensações gustativas primárias. O gosto azedo ou ácido, ele é percebido por meio de íons hidrogênio. O salgado, ele é sentido pela presença de sais ionizados, especialmente o sódio. O doce pela presença de açúcares, álcool, aldeído, cetonas, amidas e ésteres. O amargo, ele é percebido por substâncias orgânicas de cadeia longa, contendo nitrogênio e por alcaloides de quitina. O gosto umami, ou delicioso, ele é definido pelo gosto do L-glutamato, que são alimentos proteicos. Essa parte de qual substância permite sentir o sabor é importante para a prova, então ela pode mostrar um quimiorreceptor que está ligado a um íon hidrogênio ou sódio e perguntar qual gosto ele detecta. Então, o hidrogênio é o azedo, o sódio é o salgado, os açúcares e álcool o doce, uma cadeia contendo nitrogênio e alcaloide de quitina o amargo e o glutamato o umami. Geralmente, a gente acaba aprendendo que a localização dos sabores na língua, o doce e o salgado é mais na ponta, o azedo nas laterais e o amargo na porção posterior, mas apesar disso, os gostos são percebidos em todas as partes da cavidade oral, mesmo que em determinados locais possam existir a predominância de células que captem determinado gosto.
Então, por exemplo, você vai sentir o gosto amargo na ponta da língua, apesar que, entre aspas, a porção predominante desse sabor ser no final. Em indivíduos que possuem xerostomia, que é a baixa reprodução de saliva, eles não conseguem identificar de forma adequada o gosto dos alimentos, porque, como eu disse no slide anterior, é importante que a saliva dilua bem essas substâncias para que a gente sinta o gosto dos alimentos. Nos sabores doce, amargo e do umami, a transmissão do impulso é feita por meio de segundo mensageiro, que é a proteína G. E nos demais, que é o azedo, o ácido e o salgado, é pela infusão direta de íons. O gosto é uma identificação gustativa. Já o sabor é uma identificação gustativa somada à olfativa e a tátil também. Então, para distinguir o sabor de um alimento, por exemplo, de uma pizza, o nosso cérebro ele vai combinar as informações sensoriais do seu sabor e do seu aroma, além das sensações táteis e da própria visão do alimento. Então, o cérebro ele junta essas informações sensoriais para distinguir o sabor do alimento. Em indivíduos anósmicos, eu não sei se é assim que pronuncia, eles apresentam uma perda parcial ou total do olfato. Então, a percepção do cheiro ela fica comprometida, como quando a gente fica constipado, e isso altera o paladar. Essa relação do olfato e do paladar também é muito importante. A inervação da cavidade oral, ela ocorre por meio de 4 grupos nervosos. O nervo trigêmeo, que é o quinto par, que ele dá a sensibilidade geral da língua nos 2/3 anteriores. O nervo facial, que é o sétimo par, que dá a sensibilidade gustativa nos 2/3 anteriores também. O nervo glossofaríngeo, que é o nono par, que dá a sensibilidade geral e gustativa no terço posterior. E o nervo hipoglosso, que é o 12º par, que permite a motricidade da língua. Isso vocês devem lembrar da anatomia também. Então, o nervo glossofaríngeo e o facial, eles direcionam as informações para o sistema nervoso central na região do tronco encefálico, no núcleo do trato solitário, em que há a área gustativa. Essa informação ela vai subir para as regiões superiores, chegando no tálamo, e no tálamo há uma sinapse e os neurônios de terceira ordem vão conduzir essa informação para o córtex gustatório, que fica na área insular, que é onde a gente armazena as informações gustativas, que já aprendemos, e assim a gente consegue identificar o gosto dos alimentos que a gente já conhece dos novos gostos. Agora, a olfação. A olfação é um sentido menos compreendido, porque ele envolve muitos elementos subjetivos ligados a fatores emocionais. A área olfatória, ela ocupa uma pequena porção na parte anterior do úncus e do giro parahipocampal, que também é conhecido como córtex piriforme. Vou mostrar nessa outra imagem aqui. Essa região pequenininha aqui, olfativa, em azul. E essa questão da área olfatória ser na porção anterior do úncus e do giro parahipocampal também é importante vocês guardarem. Os receptores olfatórios, eles crescem continuamente, morrem e se regeneram em um ciclo de 4 a 8 semanas. E por isso, as células receptoras olfatórias, elas estão entre os poucos tipos de neurônio do sistema nervoso que são regularmente substituídas ao longo da vida. Cada uma das partículas presentes no ar inspirado, elas possuem uma formação química distinta que vai ser percebida pelos receptores das células ciliadas. E para que os cílios dessas células se mantenham funcionais e captem essas partículas odoríferas, eles não podem se grudar um no outro, porque eles precisam ter essa movimentação. E por isso eles são lubrificados pelo muco. Então, uma pessoa com um nível de hidratação reduzido, elas vão produzir menos muco. E isso vai gerar uma dificuldade na identificação dos cheiros. O nosso olfato, ele é identificado pelo bulbo olfatório e pela membrana olfatória, que é onde está localizada as células olfatórias e quimioreceptoras. Essas células elas estão localizadas na porção mais alta da cavidade nasal
E assim torna a identificação de odores muito rápida, porque ela é transmitida direto para o bulbo. A molécula de odorante, né, ela deve encontrar um receptor específico entre os vários tipos de receptores diferentes, e essa diversidade de receptores que permite a discriminação da ampla variedade de agentes odoríferos. As células olfatórias são neurônios bipolares localizados na mucosa olfatória ou pituitária, que são agrupados em feixes que em conjunto formam o nervo olfatório. Esses filamentos, eles atravessam o pequeno orifício da lâmina crivosa do osso etmoide e terminam no bulbo olfatório, como eu já tinha dito, onde suas fibras elas fazem sinapses com as células mitrais. O córtex olfatório, ele tem projeções para o tálamo, que é responsável por percepção olfatória consciente, e também projeções olfatórias para o sistema límbico, o que explica situações em que os odores são associados a emoções como aversão ou prazer. E por isso a gente age de diferentes formas quando a gente sente o cheiro da comida que a gente gosta e quando a gente sente o cheiro desagradável, como um saco de lixo, por exemplo. É importante saber para a prova também que a olfação é um sentido subjetivo e que o reconhecimento das substâncias odoríferas é feito nessa porção superior do septo nasal. As partículas odoríferas, elas são capturadas pelo muco e vão sendo transportadas até chegar aos receptores dos cílios das células ciliadas. Esse é um receptor transmembranar inativo e ele é ativado quando uma molécula odorífera se liga a ele. Então, a partícula vai se ligar a ele, vai ativar a proteína G, que vai produzir GTP, que desloca a subunidade alfa para a enzima adenilato ciclase, que vai gerar AMP cíclico, que causa as alterações da permeabilidade dos canais iônicos, principalmente do sódio, e isso gera a despolarização. Após a despolarização, se tem a exocitose de neurotransmissores, e assim ocorre a identificação do cheiro. A transmissão desses sinais, ele envolve a memória e o sistema límbico. Por isso, se há uma recordação dos odores que a gente já sentiu. Agora, para fazer uma revisãozinha, eu peguei essas questões do gaitinho, então podem me ajudar respondendo. Pode mandar no chat também, das questões, da resposta que vocês acham. Então, a primeira, qual tipo de papila está localizada na parte posterior da língua? Vocês lembram? Alguém? É a letra A, circunvalada. As papilas circunvaladas, elas estão na parte posterior da língua. As folhadas na parte lateral da língua. As filiformes na parte anterior da língua. E as fungiformes, elas estão mais na ponta da língua. E essa papila hepatopancreática aqui, ela é do duodeno. A2. Qual das seguintes substâncias desencadeará a sensação do gosto azedo? O que vocês acham? Isso, a letra D, dos íons de hidrogênio. A3. Qual das seguintes substâncias é responsável pela sensação do gosto umami? Isso, o glutamato. Então, o gosto azedo é pelos íons de hidrogênio, o salgado pelo sódio, o doce pelo açúcar e o álcool, o umami pelo glutamato e o amargo pela cadeia de nitrogênio e alcaloide de quitina. Qual das seguintes sensações gustatórias é a mais sensível, ou seja, que tem um limiar de estimulação mais baixo? Isso, é a B. A, o gosto amargo ele é mais sensível do que as outras porque ela tem uma função de proteção contra toxinas, que geralmente elas apresentam um gosto mais amargo, né? Aqui.
Qual das seguintes afirmações referentes à transmissão das informações gustatórias da língua ao córtex cerebral está correta? Essa eu vou esperar mais um pouquinho. Alguém? Bom, a resposta é a C. As fibras nervosas que carregam informações gustatórias da língua fazem sinapse no núcleo solitário. A 6. Qual das seguintes afirmações referentes à inervação da língua pelos nervos cranianos está correta? Alguém? É a letra C também. As informações gustatórias do terço posterior da língua são transmitidas ao núcleo solitário pelo nervo glossofaríngeo. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essas duas últimas questões são referentes a esse slide. O nervo glossofaríngeo facial, eles vão direcionar as informações para o núcleo do trato solitário, no bulbo. Aqui. Aqui, as células receptoras olfatórias pertencem a qual dos seguintes grupos de células? Vocês lembram? Ninguém? A, as células olfatórias são neurônios bipolares e eles estão localizados na mucosa olfatória ou pituitária, certo? A última. Depois que as células do receptor olfatório se ligam às moléculas de odor, ocorre uma sequência de eventos intracelulares que culminam com a entrada de íons específicos que despolarizam a célula do receptor olfatório. Qual dos seguintes íons está envolvido? Alguém lembra? Isso, é a letra E. Aqui. Ai, passei. É aqui. Até pequenas concentrações de um odorante, ele pode iniciar um efeito em cascata que abre vários canais de sódio, que é responsável para a gente identificar aquele cheiro. Então é isso, gente. Essas são as minhas referências. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E se alguém tiver alguma dúvida, obrigada, gente. Ninguém tem mais dúvidas? É isso. Se alguém tiver uma dúvida quando estiver estudando também, pode mandar mensagem no WhatsApp, no privado, que eu ajudo vocês.